Olá, turma. Vamos então para a nossa revisão para um assunto, parágrafo padrão. Vamos relembrar a estrutura do parágrafo padrão. Assim como a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo padrão também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Um período para fazer a introdução. Se for o primeiro parágrafo, é interessante que tenha uma ambientação, certo? E aí, no primeiro parágrafo, vocês fazem dois períodos, um para ambientação e um para o tópico frasal, que é o tema da redação. Para os outros parágrafos, o tópico frasal apenas sem ambientação, que já é o assunto, a ideia central do parágrafo. Desenvolvimento, vocês vão explicar a ideia de vocês, né? Explicar o tópico frasal. E a conclusão pode ser um resumo, uma definição a que se chega do exposto no parágrafo, ou a apresentação do caminho a ser percorrido nos parágrafos subsequentes, se for o primeiro parágrafo, nesse caso. Modelo, vamos ver o modelinho aqui. Bom, esse parágrafo, prestem bem atenção agora, muita atenção, esse parágrafo não é o primeiro. Esse parágrafo seria o segundo parágrafo de um texto que eu peguei como modelo, certo? Foi adaptado. Seria o segundo parágrafo de um texto que foi pego como modelo, ok? Então ele diz aqui, o tema seria clima e efeito estufa, certo? E aí, o autor desse texto ele se posicionou contra as atividades dos líderes mundiais, que eles diziam que não ia chegar a lugar nenhum, porque faltava conversar com setores da sociedade. E aí ele continua no segundo parágrafo, a partir de agora, preste atenção. É importante ressaltar os acordos sobre o clima firmados entre os líderes mundiais em detrimento dos interesses econômicos, detrimento e prejuízo, certo? Aqui tem introdução, ele vai falar sobre os acordos. Introdução, sobre os acordos firmados pelos líderes, né? A esse respeito, o desenvolvimento começa, ó. A esse respeito, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, pelo qual a União Europeia se comprometeu a diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Fundamento, ele fundamentou, apenas mostrou fundamento. Depois, percebe-se pelo visto que os líderes europeus parecem desconsiderar o setor industrial e os cidadãos comuns, os quais não foram ouvidos no debate. Então ele citou que eles fizeram sozinhos aqui, mas não ouviram. Então ele explica, fundamenta e explica. Olha só, 2 períodos para o desenvolvimento. E ele vai concluir ligando a tese dele. Lembra que a tese que não ia chegar a lugar nenhum às atividades feitas por eles? Aí ele coloca assim, ó, logo, os acordos se tornam uma sequência de retórica inútil, de boas intenções que precisam muito mais para darem bons resultados. Olha só, ele conclui ligando o que citou aqui. Ele falou sobre acordos aqui, então ele vai concluir ligando os acordos à sua tese, que não vão chegar a lugar nenhum. Então a conclusão liga o que foi falado no parágrafo à tese. Ok, vamos então para um modelo de parágrafo introdutório. No parágrafo introdutório, isso aqui é um parágrafo, preste bem atenção, nesse parágrafo nós teremos contextualização, que é a ambientação. Nesse caso, vamos ver o tema. Os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. Ele citou o filme O Homem, em 1999, o filme O Homem Bicentenário, estrelado pelo Robbie Williams, contou a história do robô Andrew, que enfrentou inúmeros desafios, inúmeros problemas devido à sua longevidade. Então nós temos aqui apenas a ambientação. Ele trouxe um filme aqui de um robô que viveu 200 anos, ó, o Homem Bicentenário. E esse robô ele sofreu inúmeros problemas devido à sua longevidade, né? Quem assistiu o filme viu que ele se apaixonava pelos donos e os donos faleciam, e aí isso era um problema para ele. Então é um problema para dar longevidade. Isso aqui só ambienta. O tema poderia ser tecnologia, poderia ser sentimento, pode ser, eu não sei ainda, mas nesse caso é longevidade, os desafios da longevidade. Só ambienta. Agora sim, a apresentação do tema. Na sequência ele apresenta o tema, ó. Um período para ambientar e outro para apresentar o tema. Vamos ver o tema. Os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. E ele vem aqui. Ao sair da ficção, já que ele usou uma ficção, tal qual na ficção, ao sair da ficção, percebe-se que hoje no Brasil o aumento da expectativa de vida também apresenta inúmeros desafios para o cidadão. Olha só,
no Brasil, aumento da expectativa de vida, os desafios. Todas as palavras-chave do tema foram contempladas. Fiquem atentos a isso. Tese. Agora sim, é a opinião dele. Tese é a opinião, ele vai apresentar a opinião. Isso acontece por fatores políticos e porque a sociedade estruturou-se de forma a priorizar gerações mais novas, menosprezando as pessoas de mais idade. Então, essa é a tese dele, a opinião dele. Agora ele vai fazer o quê? O planejamento estratégico, o caminho a ser percorrido nos próximos parágrafos. Aí nós temos um parágrafo introdutório perfeito. Alguns fatores corroboram essa tese, a saber, a falta de consciência e a dificuldade de planejamento. Então ele vai trabalhar a falta de consciência e a dificuldade de planejamento. A falta de consciência no próximo parágrafo, faz parte aí do parágrafo padrão. Aliás, desculpa, do projeto de texto organizado. Parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá, só lembrando a tese, né, que estruturou-se a priorizar gerações mais novas, menosprezando as de mais idade, e ele usou lá como caminho a ser percorrido a falta de consciência, seria o primeiro caminho. Então, o tópico frasal vai trazer essa falta de consciência aqui, com outras palavras, olha só. Primordialmente, apesar de parecer paradoxal, é necessário discutir o comportamento da juventude no que se refere à esperança de vida. É o comportamento, né? Deve falar aqui sobre a falta de consciência. Ele usou outros termos para trazer o tópico frasal. Apenas apresentou, disse que vai falar sobre isso. E aí ele vai lá. Fundamentação. Então, do desenvolvimento, vai começar com a fundamentação. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná. Então, ele apresenta a pesquisa aqui, pessoal, que ele diz que entre 16 e 24 anos, apenas 8 em cada 10 não se preocupam com as adversidades da idade. Então ele apresenta um dado aqui, um fundamento, pode ser uma lei, pode ser um fato histórico, pode ser uma pesquisa, como está aqui, o depoimento de uma autoridade, tudo isso aí. Explicação, ele vai explicar o quê? Vai explicar esse pensamento, aliás, esse fundamento aqui, certo? Então, como jovens não se preocupam nem 8 em cada 10 não se preocupam com as diversidades da idade, não se preocupam nem os debates sobre a reforma da Previdência têm levado os brasileiros a pensar na velhice. Foi no auge dos debates esse texto. Então ele vai explicar, depois da pesquisa, ele faz ali uma explicaçãozinha para poder levar o texto para onde ele quer. E ele vai concluir, vai ligar agora os dados que ele elencou aqui, tudo que ele falou aqui, a tese dele. A tese, vamos lá. Desse modo, falta ao jovem planejamento para si e para a sociedade como um todo para a melhoria de uma vida longeva. Ou seja, o jovem não tem consciência, né, e não se preocupa. Parágrafo de desenvolvimento, ele vai para o segundo tópico. Lembra lá que no segundo tópico, no caminho a ser percorrido, que ele apresentou lá no parágrafo introdutório, ele falou sobre a dificuldade de planejamento. Tópico frasal de novo, tópico frasal. Em virtude da falta de consciência, que já falou lá no parágrafo anterior, somada a interesses políticos, falta planejamento social. Então ele agora ele vai falar sobre isso. Falta de consciência somada à falta de interesse político, né, que vai dar a falta de planejamento social. Fundamentação, de novo, seguir o mesmo passo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí esse aqui ele fala de dados que aumentaram de 2000 para 2030 muito ali o número de idosos no país. Aí, professor, mas aí o que tem a ver a falta de planejamento? Vamos ver agora, ele vai ter que explicar. Explicação da fundamentação. Entretanto, os jovens insensíveis às dificuldades dos mais velhos e pouco estimulados pelo poder público, pois o assunto é incômodo politicamente, ficam alienados a respeito do tema. Ou seja, está aumentando a população e o jovem está aumentando a população de idosos. Esses jovens serão os idosos do futuro, mas eles estão alienados, não estão se preocupando com isso, porque o poder público também não estimula o pensamento. Conclusão do parágrafo, ele vai ter que trazer agora algo que ligue isso aqui que ele falou à tese, o que está nesse parágrafo à tese. Tem que estar muito atento, pessoal, tem que ser o que está no parágrafo. Conclusão do parágrafo, ligando o que foi dito à tese. Conclusão. Assim, as gerações que lideram a administração do país encontram dificuldade de organizar políticas eficazes para superar os problemas da velhice. Olha só, então a gente falou sobre planejamento, ele vai ligar aqui, ó. Dessa forma, né, as gerações que lideram o país encontram dificuldade, já que está aumentando e os jovens, que são os que comandam o país,
não ligam, estão alienados a tudo que está acontecendo. Parágrafo de conclusão pode ser um resumo, já vimos em sala de aula. Eu posso resumir tudo que eu falei anteriormente, depois vamos bater mais detalhadamente como preparar o resumo da redação, ou pode ser no padrão Enem, que vai ser cobrado na A1 de vocês, na A1, na A2 provavelmente. Vamos lá. 5 elementos tem que constar. Quem? Aí foi aqui, pegou o tema dele. Diante do exposto, é fundamental que o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde e do Trabalho, então quem? Ministério da Educação, Saúde e Trabalho. O que? Realizem programas de conscientização. Então, o que eles vão fazer? O quem e o que. Qual a finalidade? Com a finalidade de transpor os obstáculos aos planejamentos referentes ao assunto. Planejamentos. Essa ação, por que meio? Essa ação pode ser realizada por meio de palestras. Então, por meio de palestras é um meio. E um efeito ou detalhamento. E lembrando que vocês podem usar um verbozinho gerúndio, apresentando, criando, gerando, fazendo. Então, aqui apresentando a realidade da vida na velhice. É um efeito de tudo isso aqui. Então, você tem os 5 elementos e vai pontuar bem na sua conclusão. Certo? Vamos voltar aqui. Atividade. Então, essa atividade, o tema é redução da maioridade penal no Brasil. Certo? O jovem tem maturidade para responder pelos seus atos? Lembrem-se, eu tenho esse tema e o subtema. Tudo isso tem que ser contemplado na redação de vocês. Aqui temos um texto motivador, argumentos contra e a favor, para que vocês posicionem. Aqui, só para saber se a redução é possível, conforme a lei, e aí vocês, dentro das possibilidades, vão se posicionar. Agora, detalhe, mínimo 12 linhas, máximo 30 linhas, né? Requisitos que serão pontuados. Tema, as 3 partes da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Desculpe, a tese aqui seria conclusão. E conclusão. Parágrafo padrão, projeto de texto, aspectos gramaticais. A atividade será entregue no dia 7 de abril, até o dia 7 de abril, desculpem, e vai fazer parte da nota da A1. Só lembrando aqui, ó, vamos corrigir, aqui não é tese, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Já vamos corrigir ao vivo e a cores. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então, com isso, pessoal, está encerrada a nossa aulinha. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, então, introdução, desenvolvimento, conclusão, 3 partes, parágrafo padrão, projeto de texto, aspectos gramaticais. Atividades deverá ser entregue até 7 de abril. Um abraço a todos, até a próxima aula.